Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do primeiro Congresso de Marketing Industrial. Nessa palestra, Ana Paula Martins, que possui vasta experiência internacional com participação em projetos globais em marketing e negócios B2B, vai trazer para você toda a sua experiência de quais estratégias realmente funcionam e geram resultados para a sua indústria. Com vocês, Ana Paula Martins. Olá, sejam bem-vindos para o primeiro Congresso de Marketing Industrial. Meu nome é Ana Paula Martins, sou executiva de marketing e professora de marketing B2B pela ESPM. Hoje a gente vai falar dos 5 pontos essenciais do marketing B2B. São 5 pontos que, na minha opinião, eles devem ser tratados de forma mais carinhosa, de forma mais profunda, não podem ser negligenciados, porque eles vão trazer para vocês uma qualidade maior nos seus trabalhos, nas suas análises de marketing, nos seus planos de marketing. Mas antes da gente começar, eu gostaria de alinhar alguns conceitos. E o primeiro conceito que eu gostaria de falar é do próprio marketing. Qual é o objetivo do marketing? O objetivo principal do marketing, a sua essência, é entender as necessidades do cliente. Ora, seja via inteligência de mercado, pesquisas, visitas a cliente, feedback do pessoal externo, você tem que trazer todas as informações importantes desses clientes para dentro da empresa para que você consiga o segundo objetivo, que é desenvolver as ofertas de forma mais adequada para essas necessidades. O terceiro objetivo do marketing é que essas ofertas, elas têm que ser feitas de forma sustentável e lucrativa para a empresa e elas têm que ser melhor que a concorrência, né? E uma vez feitas essas ofertas, a gente tem que comunicar de forma eficiente para o cliente. Então, conforme o seu perfil, conforme a pessoa, conforme o stakeholder que tem naquela organização. Enfim, esses são os objetivos principais do marketing. Entender as necessidades do cliente para desenvolver ofertas que atendam essas necessidades de forma mais adequada, mais alinhada à realidade daquele cliente, melhor do que a concorrência, de forma lucrativa e sustentável para a sua empresa e, obviamente, comunicá-la de forma mais eficiente ao seu público, ao seu cliente-alvo. E agora vamos falar um pouquinho do B2B, porque esse objetivo do marketing, ele independe se é para o mercado, se é o marketing para o consumidor ou se é marketing para a indústria. O marketing B2B, ele é a forma que a gente descreve as transações iniciadas de uma empresa para outra empresa. Simplificando, de um CNPJ ou CPF, eu, por exemplo, como pessoa física, para outro CNPJ. Então, todas as vezes que você pensa em fazer algum negócio com uma empresa, isso já descreve o marketing B2B, isso já descreve uma relação B2B. E, obviamente, ela tem as suas características e especificidades. Hoje, essas relações B2B, elas representam aproximadamente 50% de todas as transações comerciais globais, ou seja, ela é importantíssima e por isso a gente precisa entrar nas características desse marketing B2B, dessas relações B2B, para termos mais sucesso nas nossas transações. Vamos falar um pouco das diferenças entre o marketing B2C e o marketing B2B. Marketing B2B a gente já definiu. Agora, o marketing B2C, o Business to Consumer, é o marketing para o consumidor final, para você, para o seu consumo pessoal. E a primeira característica é essa. A primeira característica que diferencia o marketing B2C do B2B é a natureza da compra. Eu, como consumidor final, eu consumo para mim. É o meu consumo pessoal. No B2B, não.
eles consomem para transformação, para colocar na montagem, na linha de produção, para uma revenda ou até, no caso de serviços, para melhoria dos seus processos internos, processos administrativos. A segunda característica importante são as próprias transações. No marketing para o consumidor, no B2C, as transações são de pequeno risco, são pequenas, têm baixo risco. Já no B2B não, são transações enormes que movimentam volumes muito grandes, valores muito grandes, e por isso elas são muito complexas e de alto risco. Às vezes você, falando com um cliente grande, errando no preço, você pode colocar em risco a rentabilidade da sua empresa, daquele mês ou até do ano, né? E por conta dessa característica da transação do B2B, a próxima característica, que é a decisão de compra, no B2B, ela tem que ser absolutamente profissional. Ela tem o seu pessoal de suprimentos muito treinado. Eles são treinados incansavelmente, porque o objetivo é sempre reduzir custo, ou seja, aumentar lucro, trazer valor para a empresa. Já no B2C, a decisão de compra, ela pode ser emocional, ela pode ser para você atender uma necessidade básica, ela pode ser para você atender um ímpeto emocional daquele momento. A última característica que a gente vai mencionar aqui é sobre a demanda. A demanda do B2C ela é uma demanda direta. Eu compro para ela, eu vendo para ela um carro, uma bicicleta. Agora, no B2B, a demanda é derivada, e esse é um conceito mais profundo. E antes da gente falar desse conceito, eu já entro no nosso primeiro ponto essencial, altamente ligado à demanda derivada, que é o nosso próximo slide, que é a cadeia de valor. Vamos falar da cadeia de valor. A cadeia de valor é o conjunto interligado de todas as atividades que criam valor dentro de um processo produtivo. Desde uma fonte de extração, de uma fonte primária, até a entrega do material final para o consumidor. Então, todas essas fases são fases que compõem a cadeia de valor de um produto. Como a gente falou da cadeia de valor, que são o conjunto interligado das atividades até o consumo final, é a expectativa da demanda para o consumidor final que vai gerar a demanda derivada das matérias-primas das fases anteriores. Essa é a demanda derivada. E uma análise mais acurada dessa cadeia de valor, ela vai servir como base para a segmentação. Então, a gente pula agora para o nosso segundo tópico importante, que é a segmentação. O que é segmentação? Segmentação é o agrupamento de participantes com hábitos, necessidades e interesses similares. No B2B, a gente costuma fazer segmentação pela indústria que utiliza o nosso produto, ou seja, pela cadeia de valor, pelas indústrias realmente que utilizam o nosso produto como matéria-prima. Mas a gente perde muitas vezes a oportunidade de fazer uma subsegmentação dentro dessas indústrias por hábito de consumo. Existem clientes que compram produtos por valor. Existem outros clientes que compram produto por preço. Alguns precisam de assistência técnica para comprar o produto. Então, quando você faz uma subsegmentação eficiente, você tem aumentado aí a sua possibilidade de sucesso, né, nas suas atividades de marketing, na sua proposta de valor. Você vai conseguir entender e criar uma proposta de valor mais adequada àqueles hábitos de consumo, às necessidades daquele cliente e aos seus interesses.
Análise da concorrência. Quando a gente pensa em avaliar a concorrência, a gente pensa normalmente em colocar todos os concorrentes num mercado comum e avaliar qual a capacidade, quais são as vantagens e desvantagens competitivas desses concorrentes frente a gente. Onde eu percebo no B2B que existe uma oportunidade muito grande de melhoria é quando a gente consegue subsegmentar as nossas indústrias por hábitos de consumo, por necessidades específicas. E para cada desses subsegmentos, a gente consiga definir quem são realmente os concorrentes mais importantes. Porque para um mercado que tem uma necessidade de produtos de alto valor agregado, não são todos os concorrentes do mercado que vão entrar com força. Alguns não entram, não são considerados pelos clientes. Então, primeira oportunidade de melhoria na análise da concorrência é realmente utilizar essa subsegmentação que nós falamos no slide anterior para avaliar os concorrentes por cada subsegmentação. E aí você tem um posicionamento mais assertivo para aquele subsegmento. Então, finalizando, existem 2 pontos principais que vocês poderiam melhorar na análise de concorrência de vocês. O primeiro é fazer análise de concorrência pela segmentação, pela subsegmentação das suas indústrias. E a segunda, avaliar o longo prazo para conseguir enxergar muitas vezes um gap a ser aproveitado hoje. E a gente passa então para o nosso próximo tópico, que é fundamental e onde você relaciona todos os seus pontos fortes e pontos fracos numa matriz chamada análise SWOT. O que é a análise SWOT? Ela é uma matriz de 4 quadrantes que relaciona seus pontos fortes e fracos da sua empresa, da sua organização, da sua unidade de negócio versus o ambiente externo, versus aquele segmento, ou até por um cliente individual. Então, quando a gente fala de fortalezas que nós temos, a gente, basicamente, para ser bastante simplista, a gente menciona, na verdade, quais as razões que fariam o nosso cliente comprar da gente. Quais são as razões, quais são as nossas características competitivas que realmente fariam o cliente decidir pela compra do nosso produto, do nosso serviço. Muitas vezes a gente chama isso de fatores críticos de sucesso. O que realmente precisamos ter para aquele segmento, subsegmento ou para o cliente, para a gente realmente efetivarmos as vendas, para a gente ter sucesso nos negócios. Essas são as fortalezas. A fraqueza são os aspectos do seu produto, os aspectos do seu negócio que dificultam a geração de negócio, que dificultam o cliente dizer sim para a nossa oferta. É nossa característica, é interna, é um micro. Já pensando no mercado externo, a SWOT, ela pega as oportunidades. O que são as oportunidades? As oportunidades, na verdade, são as brechas que nós temos naqueles segmentos que são possíveis de aproveitarmos com o nosso produto, com a nossa fortaleza, com os nossos serviços. Já as ameaças externas são os movimentos naquele segmento, são os movimentos do mercado que vão dificultar a gente realmente efetivar os negócios. Então, sempre é externo versus o interno. E é exatamente essa matriz que vai mostrar onde estamos em vantagem ou desvantagem daqueles concorrentes que mencionamos lá em cima.
Então, na análise de concorrência, a gente subsegmentou e aqui fazemos uma análise SWOT daquele subsegmento. E você tem, então, uma ferramenta sendo usada de forma muito mais assertiva, né? E ela, sim, quando é usada dessa forma, ela pode te trazer maior sucesso nos seus negócios. E, finalmente, chegamos ao nosso último ponto essencial do marketing B2B. Último, porém muito importante, que é a análise de stakeholder. A análise de stakeholder, ela identifica e avalia os papéis de todos os participantes de um processo de compra dentro de uma empresa. E é absolutamente importante no B2B. Na verdade, essa análise de stakeholder, ela é exclusiva para o negócio B2B, porque a gente tem que avaliar dentro de uma organização como um produto é comprado, como a necessidade desse produto é gerada até o momento que ele é comprado e quem são os participantes e os papéis dentro desse processo. Então, para você fazer uma análise de stakeholder mais efetiva, a primeira coisa a se fazer é desenhar o fluxo de decisão de compra dentro daquele cliente. Desenhar um fluxo mesmo, identificando a área que a necessidade é originada, quem realmente são as pessoas dentro daquela área que são importantes. Depois, dentro daquela área, quem são as pessoas que aprovam realmente se existe essa necessidade ou não. Depois, se existe um departamento de qualidade para a homologação desse produto, até ir para suprimentos e o diretor de suprimentos aprovar o pedido de compra. Entender como funciona esse fluxo de decisão de compra, ele vai facilitar para você a definição de política de abordagem desse cliente. Quando você vai, com quem você vai visitar esse cliente e quem você vai visitar esse cliente e qual é o objetivo dessa visita. O segundo passo da análise de stakeholder é você definir um processo. Então você identifica esse stakeholder, você levanta as necessidades de cada stakeholder, de cada caixinha dentro daquele processo, de cada pessoa que está dentro das caixinhas dos diferentes passos daquele fluxo de compra desenhado. Você analisa o papel de cada um deles, gerencia as expectativas. Você vai visitar pessoas, você tem que ser muito realista do que você pode oferecer. E às vezes o cliente só quer isso, saber exatamente até onde você pode ajudá-lo. Aí você faz a oferta para aquele participante-alvo dentro daquela organização. E como um processo de melhoria contínua, você vai rever, analisar e corrigir eventuais enganos e erros durante aquele caminho, para você então começar novamente o ciclo de análise de stakeholder. E com essa análise feita, a gente utiliza uma ferramenta chamada Mapa do Poder para você identificar quem são os participantes que têm um alto poder de influência e de decisão no processo de compra que estão ameaçando a nossa geração de negócios ou que estão cooperando. O objetivo dessa ferramenta é você identificar esses participantes e aqueles participantes que são considerados como ameaça, você definir atividades para que eles se tornem cooperativos, ou pelo menos colocá-los numa posição neutra para que não atrapalhe a geração dos nossos negócios. Então, essa matriz, essa ferramenta de mapa de poder, ela é muito importante para você identificar as pessoas e aí sim desenhar a sua estratégia de abordagem. Às vezes você tem uma oferta perfeita e você tem uma abordagem errada com a pessoa errada e perdeu a chance de fazer seu negócio. Então, esse realmente é um ponto da análise de stakeholder que vale muita atenção,
que vale a gente se aprofundar um pouco mais, gastar um pouco mais de tempo em visitas. Eu acredito que é investir em tempo em visitas no cliente, para a gente limpar o nosso caminho e aí realmente conseguir uma estratégia alinhada para você levar seus negócios. O importante aqui nesse mapa de poder é que você define muitas vezes pessoas de um alto nível hierárquico que são contra a gente, que são contra, ou são, na verdade, eles podem ser a favor de um outro concorrente, e aí você já perde suporte para as pessoas de níveis hierárquicos similares ao desse participante do cliente, para ajudar nessa estratégia de colocá-lo nessa situação neutra ou até cooperativa. Então você define o seu suporte da sua organização por nível hierárquico, por conhecimento técnico, por habilidade de negociação. Então muitas vezes você não pode ir sozinho, você tem que levar ajuda de seus colegas de trabalho, que são às vezes mais experientes do que você em algumas áreas, para fazer com que aquele participante esteja, pelo menos, neutro ou cooperativo à sua empresa. E uma vez que você realmente preencheu aquele mapa de poder, você passa finalmente para um plano de ação, que é onde você vai detalhar cada passo da sua estratégia de abordagem, por objetivos. Então, você tem o objetivo de transformar o participante 1 em ameaça A colaborativa. Eu vou precisar de suporte das pessoas, você menciona no plano de ação. Eu vou precisar de visitas no dias tais, tais e tais, e eu acredito que o meu processo finalizará tal. Então, você coloca a data de conclusão ali no plano de ação. O seu plano de ação, ele é um exercício fundamental para a implementação da estratégia, para a gente não perder o tracking, para a gente não perder a linha, o fio da meada, e a gente ter certeza de que aquele objetivo vai ser alcançado. E uma vez você preenchendo esse plano de ação e os objetivos sendo atingidos, você tem aí uma possibilidade muito grande de fazer sua oferta de sucesso ao seu cliente. Muito obrigada pela participação dessa palestra. Quem tiver mais interesse em entender esses tópicos mais a fundo e conhecer outros, na ESPM nós damos um curso de marketing industrial. Muito obrigada pela participação e até a próxima.